SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. É um prazer estar novamente aqui para compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus, da palavra que nos ensina, que nos orienta e que de glória em glória nós vamos crescendo conforme a vontade permissiva de Deus. Por isso, é sempre um prazer compartilhar da palavra de Deus, é sempre um prazer reunir pessoas ou falar do reino de Deus aonde nós estivermos, aonde passarmos e dar maior do que isso, maior do que falar, amados. Eu creio que é dar testemunho. Às vezes tem coisas que nós não precisamos manifestar ou expressar ou falar. O que vai falar através de nós é pelo testemunho que damos à sociedade, pelo testemunho que somos diante ou perante uma sociedade. É claro que muitos vão olhar para você como se fossem uma pessoa, como se fosse uma pessoa soberba. Mas há uma grande diferença em ser soberbo e ser reto. Exercer a ética. A soberba, amado, ela influencia negativamente, porque a postura de um soberbo é negativa. Ele é arrogante e possessivo, é diferente de cumprir a ética. É diferente de ser ético e ter disciplina, ter bom senso. É totalmente diferente. Mas algumas pessoas que gostam de condenar a ética, a disciplina, os valores, eles acham que esta pessoa é soberbo, ou seja, o termo usado é soberbo. A soberba é bem diferente, amados. Então, nesta manhã eu quero compartilhar um texto, uma passagem de Malaquias, bem breve, para que nós possamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus conduza esta palavra, que o Espírito Santo revele ao meu e ao teu coração o que Ele quer falar conosco. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados, esta palavra é uma palavra poderosa. Esta palavra fala sobre a diferença entre o justo e o perverso. A partir do versículo 13, do verso 13 do capítulo 3, ele vai falando sobre algumas coisas aqui interessantes. Olha o que diz o verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante o Senhor dos Exércitos. Sabe, amados, um tempo de murmuração, um tempo de contenda, um tempo de dizer que do que nos adiantou andar na presença de Deus? Por que andar e caminhar com Deus? Por que conhecer a Deus? Por que andar na sua palavra, diante da sua verdade? Alguns fazem esse comparativo constantemente, amados. E de repente você que é cristão, que serve a Deus, você está passando por adversidade, por problemas financeiros, por problemas conjugais, por problemas no trabalho, por uma série de problemas. Por problemas agora com a limitação do ir e vir, né? Tudo isso pode ser caracterizado um problema. E de repente, este problema está sendo visto por outras pessoas como se você que serve a Deus fosse inútil servir a Deus, porque nada muda, nada acontece na tua vida. Você está com problemas, você está cheio de dificuldades, você está passando por uma extrema dificuldade, e o que adiantou servir a Deus? É porque a ótica de visão deles é como se fosse toda pessoa que está caminhando no caminho do Senhor, toda pessoa que se entregou ao Senhor, que se rendeu a Deus, precisa ser abençoado, tem que ser próspero, tem que ser rico e não pode passar por adversidade nenhuma, por problema nenhum.
É um engano pensar dessa forma, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém, nada podeis fazer sem mim, Jesus disse. Então, amados, nós precisamos entender que esta palavra, ou a palavra, ou o pensamento de muitos, que agora estão revelando suas manifestações e dizendo para que serve servir a Deus? Para que serve proferir a palavra de Deus? Para que andar nos seus caminhos se acontece para o ímpio e para o justo? Se acontece para o que caminha na presença do Senhor para aquele que também não caminha? Que regalia você que serve a Deus tem? Que regalia você que profere a palavra de Deus tem? Qual é a diferença entre o justo e o ímpio, o que não serve a Deus? Olha o que diz a palavra, nós lemos no verso 18. A palavra 17, o que antecede o verso 18, olha que coisa tremenda. No verso 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você consegue compreender essa dimensão? Então vereis a diferença entre o justo e o perverso. Porque Deus aqui, porque através do profeta revela um homem ou uma mulher justo ou justa. Amados, esta palavra é clara. A justiça na vida de um homem é declarada quando a justiça de Deus é estabelecida na vida dele. Então a palavra é clara quando verão a diferença entre o justo e o perverso. Por que há uma diferença? Por que você acha que estaria inserido aqui na palavra de Deus? Realmente não vale a pena? Realmente você entende que não há diferença entre justos e perversos? Que o justo passa por situações difíceis e o perverso também? Então não há diferença nenhuma? Sim, há uma grande diferença. Então vereis a diferença no final, quando Jesus voltar, entre o justo que esteve alinhado com Deus, que esteve na presença de Deus, e o perverso que esteve contra os seus preceitos e a sua palavra. Há uma grande diferença, uma enorme diferença. Por quê? Porque um dia estaremos diante do Senhor face a face, e haverão justos e perversos, haverão escribas e fariseus, doutores da lei, haverão pessoas tementes a Deus, haverão pessoas muito pobres naquele dia, mas que são cheios da presença de Deus, e haverão muitos ricos e poderosos vazios de Deus. E eu não estou dizendo que todos os ricos e poderosos são vazios de Deus, eu estou dizendo que há uma grande diferença, né? O critério e a sociedade julga um pobre indiferente, julga que o pobre não teve valores, não conseguiu constituir poderes ou reinado aqui na terra, não conseguiu conquistar coisas porque é inútil, não. É porque o favor ou aquilo que foi agregado a ele, o conhecimento ou as oportunidades, não chegaram a ele como chegaram a você. E algumas pessoas não foi nem oportunidade, foi corrupção. Por isso nós precisamos entender, existe uma grande diferença entre o justo e o perverso. Aquele que teme a Deus, que serve a Deus, e o que não serve. O que serve a Deus, amados, mesmo no momento de extrema adversidade, mesmo que seja um pobre, amados, é diferente, porque a paz de Deus e o consolo de Deus está sobre ele. A paz de Deus que excede todo o entendimento está inserido na vida dele para que ele não morra, para que ele não seja por si próprio aniquilado. Porque o favor de Deus, amados, o amor de Deus nos constrange. A graça e a misericórdia de Deus são algo tremendo. E a misericórdia é infinita. Dia após dia, nós temos a misericórdia de Deus à nossa disposição. Basta que eu me arrependa, basta que eu declare para Deus quem realmente eu sou, o que eu fiz, o que eu tenho feito. E me render-se a Deus é como se eu me despisse, e como se eu não tivesse mais nada.
para oferecer, a não ser o meu corpo que Ele me deu, o meu fôlego de vida, os meus títulos, as minhas posses, tudo que eu tenho, agora eu retiro de mim e me apresento como nasci, como Ele me concedeu vida, de que forma eu nasci, me rendendo a Ele e dizendo, Senhor, nada sou sem Ti, nada posso sem Ti, não consigo nada sem a Tua presença. Ai de mim se não tivesse o fôlego de vida. Portanto, amados, há uma grande diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No verso 17 diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Amados, esse carinho, esta palavra que nos direciona é um Deus que nos trata como filho. É um Deus Pai acima daquele que nos concedeu a vida através de um relacionamento. Pai, homem e mulher, pai e esposa, marido e esposa. Quando esse relacionamento se concretizou, veio para nós a vida, o fôlego de vida, depois do nascimento. Mas antes disso, amado, antes disso, Deus havia permitido, Deus já havia estabelecido. Talvez você ache loucura, talvez você ache que isso não pode acontecer. Amados, tudo está diante do Senhor e nas mãos dEle. Ele tem domínio sobre céus e terra. Amados, um Deus que faz parar o vento e o mar, calam-se a sua palavra. O mar se abre diante da sua palavra. A água aparece diante da sua palavra. As chuvas em abundância vêm diante da sua palavra. A sequidão vem diante da sua palavra. As pestes ou qualquer outra situação podem vir através da sua palavra. As bênçãos sem medidas podem ser estabelecidas através da sua palavra. A palavra dele é poderosa porque ele é dotado de toda sabedoria, de todo poder, de toda majestade. Ele é digno de honras e glória porque não há outro como nosso Deus. Não há outro além de Deus, não há nenhuma imagem e semelhança ao Deus vivo, não há ninguém que possa comparar-se ao Deus de Israel, ao Deus de toda a terra, ao Deus soberano sobre céus e terra, ao Deus que te fez perfeito, amados. Nas nossas imperfeições nascemos do pecado, caminhamos no pecado, mas dia após dia Ele está desejoso para que eu entenda que o princípio do reino de Deus é estabelecido na vida do homem quando ele se rende a Deus, quando ele se arrepende. E havendo sim arrependimento, há uma diferença entre o justo e o perverso. O justo, amado, ele não precisa ser rico ou abastado, mas diante daquilo que ele vive, daquilo que ele é, haverá uma grande diferença no grande dia, no julgamento final. Porque quando Jesus voltar, amados, ele não voltará mais como um cordeiro. Ele, sendo cordeiro, não voltará como cordeiro, mas agora voltará como o justo juiz, o soberano sobre toda a terra. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados, nessa trajetória não descarte oportunidades e busque a Deus. Porque haverá um tempo em que não haverá mais tempo, o tempo é agora. Alguns dizem, mas eu vou seguindo a minha vida, eu vou andando desta forma, vai chegar um tempo, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Não, amados, o tempo é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não pertence a mim e a você, pertence a Deus. E Ele não nos avisará quando voltará. Ele já deixou claro como seria a sua volta. A Bíblia nos diz isso. Todo olho veria e todo joelho se dobraria diante daquilo que eles estão vendo. Não espere Jesus voltar, amado, ou a tua vida terminar, o teu fôlego de vida cessar, para reconhecer a soberania de Deus e quem Ele é. Busque a Deus agora, hoje, se possível. Hoje, você a Deus, a você não pertence o dia de amanhã, amado. Pertence a Ele.
Portanto, entregue a sua vida a Jesus, você que talvez tenha dúvidas ainda e não conheça. E não sou eu que faço, que vou declarar que você tem que fazer isso ou obrigar você a fazer isso. A ação desta decisão é através do Espírito Santo, o Consolador, que fala ao teu coração, mas a decisão é sua, porque Ele é um cavalheiro, Ele não lhe obriga. Ele lhe dá a oportunidade, dia após dia, de reconhecer que Ele é poderoso em obras, em prodígios e maravilhas e quer transformar a tua vida. Dê oportunidade ao Espírito Santo transformar a tua vida, amados. Se entregue a Ele, se renda a Ele. Você está vendo coisas terríveis acontecer. Por que adiar? Não adie mais, amado. Entregue a sua vida para Ele, que essa palavra toque o teu coração. Da mesma forma que a palavra de Deus tocou o meu coração um dia e eu jamais deixei de caminhar com Ele, porque é impossível caminhar sem Ele. Se eu retroceder ou voltar o velho homem, a velha criatura, eu sei que para mim é morte, espiritual ou carnal ou física, mas é morte. Então, amados, não deseje caminhar apartado de Deus, não vale a pena. Haverá um dia em que todos verão a diferença entre o justo e o perverso, o que teme a Deus e o que não teme. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e a palavra do reino de Deus te console e te instrua para a glória dele. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.